Olá, pessoal, boa noite. A gente pede desculpas pelo nosso atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas chegamos e estamos aqui para fazer o evangelho com vocês. Eu sou a Alice, eu estou com a Isabelle aqui hoje e a gente vai fazer, antes de tudo, a nossa audiodescrição para vocês. Então, eu sou a Alice, olá, pessoal, eu sou uma mulher branca jovem, eu estou usando uma camisa laranja, eu tenho cabelo castanho escuro curto, liso, estou usando um fone de ouvido branco e no fundo tem uma cadeira, uma televisão e um armário, um pedacinho de cada coisa. E que bom estar aqui com vocês hoje, que nosso evangelho seja muito bom. Fala, Isa, boa noite. Boa noite, pessoal. Para começar minha autodescrição, eu sou uma jovem de 17 anos branca, tenho cabelo castanho escuro, longo, que no momento ele tá solto. Eu tô usando um fone preto e eu tô usando uma camisa cinza e o fundo é um armário, enfim. Eu tô num quarto, né, praticamente. Bom, então a gente vai agora colocar uma música para a gente entrar nas boas vibrações do nosso evangelho. E é isso, acompanhem com a gente. A grandeza do fim. Travou, né? É que eu não. Gente, hoje tá confuso. Eu não sei o que sou eu travada, o que é o Zoom travado. Mas travou a música, né? Foi isso. Sim, pra mim também. Eu tava com medo de ser só pra mim, né? Mas essas coisas acontecem. É isso, gente. Hoje a internet, os computadores não estão contribuindo, mas eles não nos derrubarão, gente. Vão aí chamando todo mundo, vão dando boa noite no chat, que já já a gente vai ter a nossa música para a gente iniciar o nosso evangelho de fato, tá bom? Não desistam de nós, hein? Enquanto a gente tenta colocar nossa música, né? Se não der também não tem problema. A gente mentaliza, né, através da prece. Mas enquanto isso, a gente queria lembrar vocês que a gente não tem postado muito, mas a gente tem o nosso Instagram. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram. Eu estou entrando aqui para falar direitinho para vocês. O arroba, né? É arroba evangelho com os jovens. Se você botarem também evangelho com jovem, alguma coisa assim, vai aparecer. Sigam no nosso Instagram, que tem um canal pro link do YouTube. A gente geralmente posta as lives também. E aí vocês acessem aqui na playlist do YouTube, a gente tem todos os nossos evangelhos salvos, então se vocês perderam algum, vocês podem assistir depois, não tem problema, tá bom? E é isso, tá? Olha, acho que agora vai, né? Será que agora vai?
Vamos ver se agora vai, gente. Descobre a grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Alma, debruça nas janelas do infinito, estende teu olhar pra mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. Janelas do infinito, estende teu olhar pra mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. Jamais cessará, é lindo teu voar, é lindo teu Bom, agora que a gente teve nossa música de abertura, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, neste momento, respirar fundo, estarmos totalmente presentes neste momento, elevar os nossos pensamentos para mais alto, nos conectarmos com as boas energias e agradecer a Deus, primeiramente, pela vida, por esta encarnação, por este corpo físico. Agradecer pela doutrina espírita, pelo Mestre Jesus ser nosso guia, nosso modelo. Agradecer aos nossos mentores espirituais que estão sempre conosco. Agradecer
a todos aqueles que nos ajudam a crescer. Vamos também agradecer por mais uma terça-feira de Evangelho. Que bom que estamos aqui, reunidos, apesar de todos os desafios, seja dos dias ou até do momento de agora. E vamos pedir aos bons espíritos para que permaneçam do nosso lado, que passem por nossas casas, pelo entorno, nossa vizinhança, para que fiquem boas vibrações, que nos ajudarão a nos fortalecer, fortalecer aqueles que vivem conosco, que estão no nosso entorno, ou no lugar que estejamos agora, mesmo que não seja a nossa casa. Que possamos abrir o coração para as reflexões do Evangelho e que tenhamos uma noite de muita luz. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai. Gente, temos uma surpresa chamada Estela. Boa noite, Estela, antes de qualquer coisa. Boa noite, minha amiga. Deixa eu fazer a autodescrição, já que eu cheguei tarde. Gente, Estela falando, sou uma mulher jovem, de cabelo cacheado, castanho, estou usando óculos, minha pele é branca e meu fundo é uma imagem de Jesus em Emaús. E eu vou transmitir agora a nossa página para vocês lerem, meninas. Isso aí, gente. Vamos pegar o nosso evangelho, que agora a Isa vai ler pra gente a nossa página de hoje. Eu preciso que me autorizem a compartilhar. A gente, querida Jaque. Agora vai, gente. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23, Estranha Moral, itens 7 e 8. Disse a outro: Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas. Ah, tá. Não, pode passar. Agora o item 8. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto semente lá transcorre a verdadeira vida. Perfeito. Alguém quer iniciar comentando essa página?
Essa página eu achei interessante que ela fala muito sobre o que o espiritismo aborda, né? Assim, com bastante afinco, que seria que o reino de Deus, ele é, assim, muito mais... É o que já realmente importa, né? Do que a vida que a gente está aqui, a vida material, né? Que a gente tem que valorizar mais as nossas conquistas espirituais. Claro que a gente não pode deixar de esquecer de comer, né, essas coisas que a gente precisa para nossa encarnação, né? Porque, né, nosso corpo a gente também tem que cuidar dele enquanto a gente estiver aqui na Terra, né? Porque Deus deu o nosso instrumento para a gente poder conseguir evoluir e etc, né? Então, não esquecendo disso, né? Mas também, enfim, percebendo, né? Tendo essa compreensão de que, sabe, a reencarnação existe, sabe, a morte é uma coisa que acontece na vida de todos e que a gente ligar muito para as coisas materiais pode não fazer, pode meio que atrasar um pouco a nossa evolução, né? Quer comentar, Estela? Ainda mais que você estava hoje lá no nosso grupo, gente. A Estela já estava já comentando o nosso estudo. Por favor, amiga, comente aí. É que a gente estava lembrando uma página do Fonte Viva que fala sobre o trecho do Evangelho, o trecho do Evangelho de Lucas, que se refere a essa fala de Jesus, né? De deixar aos mortos enterrar seus mortos. Ele, essa página de Emmanuel lança um olhar um pouco diferente do que o foco é um pouco diferente do que o Evangelho está trazendo. A Isa comentou agora essa parte do foco do Evangelho, e essa página é, de Emmanuel, ela fala mais sobre o aspecto é, de que quando Jesus disse isso, ele não quis dizer literalmente os mortos como sendo cadáver sem vida, mas alguém que se ausenta da vida, ou seja, quando a gente está tão focado nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos, a gente está mergulhado em vício, em amargura, ilusão, aí a gente prostrado muitas vezes pelo desalento, a gente não consegue perceber que é importante sair da gente mesmo, e buscar, como foi dito na oração inicial, né, o vizinho, aqueles que estão ao nosso redor, que tem essa necessidade, a gente lembrar de incluir na oração, a gente lembrar de é, é, saber que a gente, ele fala assim tão lindamente, né? Porque ninguém respira tão somente para si, desperta e vive com todos, por todos e para todos. E que a gente é sempre o resultado do sacrifício de milhões de existências, né? Imagina quantas pessoas apostaram para a gente estar aqui, como o Evangelho diz, que a gente sabe que essa existência terrestre é temporária, né? E como os nossos amigos espirituais investiram na gente para a gente estar aqui, a nossa família, por mais imperfeita que às vezes seja, a gente sabe que eles simplesmente nos deram a vida, por isso somente já é o motivo para a gente ser grato. E é claro, muito mais, porque, né, a gente deve ser grato à nossa família por muito mais. E aí, pensando nisso tudo, a gente ouve esse convite de Jesus de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, como sendo aquilo que nos deixa ausente da vida, a gente deve deixar. Aqueles que se deixam levar por esses aspectos, que nos fazem ficar fora desse contato que a gente precisa uns com os outros, que eles lidem com essas questões e não a gente ficar tentando. É, é que nem aquela ideia, né? Eu vou encerrar minha fala, porque tá se estendendo demais, que eu tô com
Mas é que nem aquela ideia de, por exemplo, o que que é o normal da sociedade hoje em dia? Seria o normal é você se comportar dessa tal forma. O normal entre os jovens é você beber, é você se envolver às vezes com, com fumo, com práticas que a gente sabe que não são saudáveis. E às vezes, será que esse é o normal? E aí a gente, às vezes, como espíritas que somos, cristãos, que a gente sabe de uma conduta ideal, porque nós sabemos do que realmente vai, né, nos levar à verdadeira vida, essas coisas estão relacionadas a esses mortos, né? A essas coisas de esses cuidados com coisas que a gente sabe que vão perecer, vão morrer. E aí a gente, às vezes, é tanta relevância se enquadrar, se encaixar dentro dessa normalidade, que a gente desvaloriza a nossa a nossa autenticidade como seres únicos que somos, né? Gente, me estendi aqui, mas é Alice, amiga, vai, comenta. Gente, boa noite. Essa foi a palestra de hoje, tá bom? Não, mentira, mentira. O Evangelho a gente está aqui para falar, amiga. Você sabe que eu só estou implicando com você. E, inclusive, enquanto vocês estavam falando e eu estava ouvindo e refletindo, essa quantidade de coisa que vocês duas falaram é a quantidade de coisa que contém esses dois itens aqui. Porque apesar de pequeno, porque é pequeno, é um item pequeno, né? É um trecho do capítulo da estranha moral que reúne várias situações, mas aqui tem muita coisa que vocês já falaram. Eu consigo ver um resumo, assim, acrescentando coisas que vocês não falaram, de que, primeiro, a gente lembrar que a verdadeira vida é espiritual, como vocês muito bem falaram. Que a gente, né, é até engraçado que lá no meu centro tem uma palestrante que ela sempre assusta todo mundo e fala assim: vocês acreditam que são espíritos? Que são espíritos e espíritas? Aí todo mundo, sim. Aí ela, não acredita nada, porque se acreditasse você já estava mudando, você já estava vivendo outra vida. E, gente, é verdade. A gente ainda não entende de verdade que a gente é espírito imortal, porque a quantidade de vezes que a gente se desespera com essa vida é enorme. A gente ainda tem que internalizar isso. Claro, a gente acredita. Aí eu respondo, às vezes. Eu acho que assim, eu pelo menos acredito que eu sou espírito imortal, às vezes, porque eu já consigo em alguns momentos internalizar isso a ponto de minhas ações, meus sentimentos, meus pensamentos serem pensando na vida imortal. Mas muitas vezes durante o dia a gente não faz isso, a gente se prende a coisas bobas, pequenas da matéria ainda. E tudo bem, porque a gente é imperfeito e ainda tem muito que aprender. Então, assim, acho que o primeiro ponto principal é esse, gente. É o convite que Jesus fala. Mais uma vez, galera, acorda. A vida é espiritual, não é isso aqui. E o outro ponto interessante também é Kardec, né, tá aqui comentando, da questão dessa preocupação com o morto, né, desse carinho com o morto e até dos objetos que essa pessoa deixa, né, que não é a preocupação física, né, ai, o corpo tá lá no cemitério, ai, porque, gente, esse casaco, não sei o quê, é o sentimento que você tem pela pessoa, né, é justamente isso que tá falando. Não é você se preocupar com o corpo, é você se preocupar com o espírito. E até nesse sentido, você vai se preocupar com o desencarnado que foi e tá lá. Que a gente precisa pensar sobre isso, né? A pessoa tá lá, a gente vai ficar aqui sofrendo, desesperada, volta, não vai, não vai. Gente, às vezes a pessoa tá desencarnando, tá em processo de desencarne. E a gente fica, fulano, não me deixa, não me deixa. E quantas histórias a gente já sabe de que a pessoa melhora um pouquinho pro familiar, pro amigo, pra pessoa se afastar, pra pessoa ir em paz. Só que não, a gente vai se desesperar. Lógico que é muito dolorido, eu acho que nem precisa desse comentário, né? Porque eu acho que todo mundo sabe aqui que é dolorido, que a vida da pessoa é importante. Mas é a gente tentar não se desesperar, não se perder. Eu acho que o ponto desse tópico é esse, com tudo que as meninas falaram. É lembrar disso tudo e não se perder. Ou se perder o mínimo possível, porque não se perder ainda é meio difícil pra gente não se perder. Mas se perder o mínimo possível, né? E aí a galera tá aqui nos nossos comentários.
Primeiramente, boa noite novamente a todo mundo que está aqui no chat, que está assistindo gravado, né? Está assistindo depois. Mas boa noite para Jaciara, para Heloísa, para Clara, para Mariene, Miriam. E o pessoal aqui falou: não desisto, não, vamos perseverar no Evangelho. Isso aí, galera, tô gostando de ver. Edeusa, boa noite. E aí temos 3 comentários. A Heloísa comentou: Jesus está sempre se reportando à vida real e devemos trabalhar o tempo todo nessa evolução através de nossas boas ações ou no esforço delas. Exatamente, a lembrança da vida real, que não é essa aqui, gente, sinto informar. Sinto não, porque se essa aqui fosse a vida real, a coisa estaria complicada, mas eu não vou falar disso não. A Clara comentou: quando um ente querido desencarna, é importante lembrar dos momentos bons que compartilhamos, porque isso ajuda este ente querido no plano espiritual. Exatamente. A gente vai lembrar dos momentos bons, dos sentimentos bons. A gente não vai ficar, fulano, volta! Ou então não vai, porque isso vai causar um sofrimento na pessoa. Causa um sofrimento na gente. Tudo bem, gente, um momento de desespero tá liberado. É difícil a gente não se desesperar, mas a gente não pode persistir no desespero, né? Tentar se esforçar justamente de lembrar que a vida é eterna e é um esforço diário. E a Heloísa, por fim, também comentou: Jesus nos convoca a exercitar o desapego. Exatamente, pessoal. Desapego com as pessoas, que é difícil pra caramba. Ainda mais quem a gente ama muito. Então, desapego com as coisas. Tudo isso é passageiro, que a gente vai levar o nosso espírito e o nosso aprendizado, né? Eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas eu também já falei muito, me perdi. O que vocês têm para falar? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Essa questão do desapego, né? Quando uma pessoa importante sua desencarna, sempre que, assim, sempre que eu vejo conhecidos ou pessoas que eu sei que estão passando por alguma coisa assim, eu sempre falo para a pessoa ou mesmo tento fazer uma prece para esse espírito, porque isso realmente vai ajudar a pessoa. Porque foi o que você disse, né? Pedir para a pessoa voltar, pedir para que aquilo não tivesse acontecido, não vai adiantar em muita coisa, né? Infelizmente. Não é assim que as coisas funcionam, né? E além de que vai gerar, né, um sofrimento para aquele espírito, né? Porque aquele espírito, por vocês serem próximos, né? Ele vai se ligar a você pelas suas emoções. Então, se você passar mais tranquilidade, até para você vai te fazer bem e vai fazer bem para o espírito desencarnado. E sabe, eu tô falando aqui, mas a gente sabe que não é uma coisa fácil, entendeu? Só que eu acho que a gente, sabe, pode começar aos poucos, tentando fazer uma prece todo dia, até esse desespero, sabe, é, ficar mais, ficar uma coisa assim mais controlável. Eu acho que isso pode ajudar, porque não é fácil você, né, perder uma pessoa assim querida. Sim, eu sempre me preocupo. Assim, a gente brinca muito aqui, mas eu sempre me preocupo quando a gente fala dessa coisa de perder, né, da morte, porque pra gente é muito difícil. E assim, óbvio que todo mundo sabe, ou só ainda não sabe, sabe de alguma coisa. Por exemplo, você não perdeu nunca ninguém assim para morte, né? Perdeu entre aspas. Você perdeu uma amizade, você perdeu um emprego, você perdeu, sei lá, uma prova, alguma perda, né, que te fez causar esse sofrimento. E é importante isso que a Elisa falou, a gente fazer prece, porque a gente esquece que a gente não está sozinho. A gente acha que a gente está sozinho, mas a gente tem uma multidão invisível que nos ajuda. E não só invisível, mas como aqui também. A gente tem amigos, a gente tem recursos que a gente possa utilizar, né, para a gente ir praticando esse desapego e tentar deixar que só reste o amor, né? E só restar o amor não vai restar o sofrimento. Então, assim, a gente fala com muito carinho, né, sobre essa questão, mas fica aí o convite de Jesus, a gente não se prender à matéria o máximo que a gente puder, e aos pouquinhos, né, se a gente começar com desapegos pequenos, né, tipo assim, perdi um lápis, pô, mas é o meu lápis favorito. Ah, mas perdeu, né? Pô, pode. Gente, eu tenho um lápis favorito, eu não sei vocês, mas
Assim, parece bobo, mas eu assim, não, eu vou escrever com isso aqui, porque isso aqui, você tá na escola, você tá na faculdade, perder, você vai ficar frustrado. Mas justamente, se a gente tiver que começar por isso, tudo bem. Um dia a gente vai chegar lá no desapego de, poxa, tô muito triste, vou sofrer o luto, mas vou tentar me fortalecer, sabendo que a vida é eterna, né? E é isso aí, um convite para as coisas no geral, gente. A vida é eterna. E é importante, como vocês destacaram, a vivenciar o luto. Só para concluir a fala de vocês duas, que eu achei que acho que podemos adicionar que é tão importante, porque se não vivenciarmos o luto, seja qual for, desde os pequeninos, que é muito importante, eu estava rindo aqui, porque a Alice, o jeito dela de falar é bem engraçado. Mas é muito importante o que ela destacou, porque o luto não vivenciado adoece a gente. Porque a gente acha, não, eu sou espírita, eu não preciso. O prazo do luto é 2 meses. Oi? Não. Infelizmente, a gente tem. O luto é algo muito individual. É claro que se o luto já vem arrastando-se muito tempo, e assim, né, dependendo se você é algum familiar muito querido, algum amigo muito querido se encarnou e já tem é, alguns anos que você sente que isso te incapacitou nas suas atividades diárias, você né, começou a apresentar sinais de depressão, de outras situações que a gente sabe emocionais, que a gente precisa tratar e olhar. Então, não é vergonha também nenhuma, isso não quer dizer uma derrota, não, porque o espírito é forte. Não, o espírita é aquele que já reconhece que o médico de todos nós é Jesus, e a gente já sabe que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por vencer as suas más inclinações. Então, esse é o verdadeiro espírita. Não é aquele que vai enfiar debaixo do tapete um luto, debaixo do tapete um transtorno emocional ou mental, mas sim olhar e olha, eu estou vivenciando isso agora. Como eu sou espírita e eu quero me vencer, eu vou olhar para isso, vou me tratar, eu vou me cuidar, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar acolhimento, eu vou buscar apoio para que eu. Isso fortalece a gente, porque quando a gente somente vivenciando esses processos, é que a gente se capacita para poder ajudar o outro. Quando a gente estiver bem, porque a gente vai ficar bem, isso é certo. E aí, quando a gente estiver no nosso novo ponto de equilíbrio, que, que é um ponto que a gente com certeza cresce, nunca é o mesmo que a gente estava, sempre cresce porque a gente teve a experiência de vivenciar um luto, a gente teve a experiência de crescer com essa dolorosa é, é, experiência, mas que a dor traz um aprendizado e a gente cresce e vai poder dizer quando alguém chegar pra gente triste porque vai vivenciando um luto ou um processo, seja qual for, né, de qualquer perda, a gente vai poder dizer, eu entendo o que você está passando. E essa empatia, saber poder desenvolver isso é muito bom, é precioso, então a gente não pode desperdiçar as oportunidades que esses aparentes sofrimentos que o mundo ainda não sabe aproveitar como lições e aprendizados, a gente, como espírita, deve sim buscar, né, se melhorar e se crescer com essas vivências. E uma coisa assim que eu gostaria de complementar é porque no centro espírita que eu frequento, né, no sábado, a gente estava falando exatamente sobre o desapego, né? Porque o desapego não é só sobre você é, ignorar, né, as suas emoções, não é ignorar o que você está sentindo. Desapego é muito mais do que isso, né? É você conseguir enfrentar aquele problema, enfim, de uma forma assim saudável, né? De acordo com o que a gente, de acordo com o que seria melhor pra gente, né? Porque é o que vocês disseram, né? Não é porque a gente é espírita, não é porque a gente está estudando sobre isso que a gente não vai sofrer, porque todo mundo sofre. É porque a perda, né, seja ela como for, a perda, ela vai fazer falta, né? Porque exatamente é uma perda, é algo que você vivia no seu cotidiano e que você não tem mais por algum motivo. Mas também não é porque você teve essa perda que você também vai se restringir de ter outras oportunidades. Como quando você se magoa por alguma amizade, você não vai simplesmente parar de ter amizade só porque você se magoou por causa de uma.
Desapego é você crescer acima, enfim, do que você passa no cotidiano e conseguir aprender a lidar com isso da melhor forma, né? Achei isso interessante. Eu lembrei desse estudo que eu acho que tem bastante a ver. Perfeito, é isso, né, gente? Já a gente passou um pouquinho do horário porque a gente atrasou, mas vamos encaminhando para o nosso encerramento, né? A gente agradece novamente a todos vocês que estão aqui no Evangelho com a gente. Que bom que a gente pode continuar juntos fazendo esse trabalho tão importante que nos ajuda, né? A todos nós. E obrigada pelos comentários. A live vai ficar salva. E agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? É o que, Estela? A Beth? Ih, aí, jogou no teu colo, hein? Não, mas Eu não é posso jogar, fazer, não é posso jogar no fazer, não tem colo. problema não. Isso aí, ninguém aqui tem medo de prece. Vocês não têm que ter também, não. Porque prece, gente, é a melhor coisa que tem. Mas vamos lá, vamos pra prece, então, pra gente ter a melhor coisa que tem. Vamos então fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais um estudo de terça, que possamos sempre seguir em frente diante dos nossos desafios, que todos nós tenhamos uma ótima semana, que consigamos lidar com todas as desavenças, tudo que acontecer durante a nossa vida aqui material, não se esquecendo também da vida espiritual, que possamos sempre tentar evoluir sempre e que possamos ter mais momentos como esse, de conhecimento, de, de troca, dessa troca maravilhosa que foi hoje, e que todos nós tenhamos uma ótima semana, graças a Deus. Boa noite, gente. Até terça que vem.